Padre Rômulo me dê a bênção. Já agradeço que o Senhor esteja aos seus lábios, ao seu coração, para que possas proclamar dignamente seu santo evangelho no mundo do Pai. Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Segura para mim. Desculpa. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a recompensa nos céus. Palavra da salvação. Bênçãos, irmãos e irmãs. Celebramos então a solenidade de todos os santos e santas de Deus. E essa solenidade é um convite para que eu e você possamos lembrar o chamado que Deus fez a cada um de nós. Ser santo é um projeto de Deus, não é um privilégio de alguns, mas todos nós somos convidados, chamados, convocados por Deus a sermos santos. O Senhor nos criou, e assim nos diz o Catecismo da Igreja, para conhecê-lo e para buscá-lo. E buscando a Deus, nos tornando filhos de Deus, como João nos disse na segunda leitura, nós passamos a ser herdeiros, co-herdeiros junto de Cristo. Nós somos filhos do Filho. O Pai não deixou com que o seu Filho unigênito conhecesse a corrupção, por isso ressuscitou dos mortos. E Jesus inaugura então, amado e amada, uma nova perspectiva pós-morte, de eternidade. Até então, a mansão dos mortos era o lugar da habitação daqueles que partiam desta terra. Mas a partir de Jesus Cristo, os nossos corpos e o nosso espírito ressuscitam, porque um dia fomos batizados e no batismo há uma simbologia de morrermos e ressuscitarmos com Jesus Cristo. Por isso a vida nossa de cristãos católicos
de todo aquele que quer seguir a Jesus Cristo, precisa ser uma vida voltada para a santidade. E a santidade não é fazer feitos heróicos, não. A santidade é no cotidiano do nosso dia a dia, melhor dizendo, no nosso cotidiano, podermos agradar a Deus na simplicidade, no nosso testemunho, no dia a dia, podemos transparecer a bênção e a glória de Deus em nossas vidas. Ouvimos o que Jesus disse no Evangelho, as bem-aventuranças como um propósito de uma conduta diferente. Aquele povo estava acostumado com a lei de talião, dente por dente e olho por olho. Um povo vingativo, um povo que, por qualquer coisa, queria a revanche. E aí Jesus propõe diferente, porque ele veio de fato para nos trazer uma conduta de vida, um código de vida diferente. E ali ele elenca aquelas 8 bem-aventuranças que Mateus nos traz para consolar o nosso coração. Para que a partir das bem-aventuranças, desse discurso que Jesus diz, que nós falamos, o discurso da planície, possamos nós também assemelharmos, trazer para o nosso coração essas bem-aventuranças. Por isso, quando nós estamos na nossa vida no dia a dia, nós não seremos completos neste mundo, porque nós estamos estrangeiros aqui. E a Bíblia deixa isso muito claro, que nós estamos de passagem por esta terra. E enquanto estamos passando, somos convidados a ir nos santificando, a nos assemelhando à imagem e semelhança de Deus que nos criou para sermos separados. Ser santo é ser separado. E esse separado não quer dizer ser melhor, ficar num cantinho, numa redoma de vidro para não ser incomodado, não. Separados porque nós não devemos viver em conformidade dos valores do mundo. Vamos chocar muitas vezes, porque o mundo está contrapondo à vontade de Deus. Por isso nós não vamos ser completos aqui. Uma vez eu li num livro que o peixe não é feliz no aquário, porque lá não é o lugar dele morar. O peixe, ele fica livre no rio, no mar, no seu habitat natural. Também um pássaro não é feliz numa gaiola. Por mais belo que possa ser o pássaro, para poder encantar as nossas manhãs, cantando na janela do nosso quarto, da nossa casa, mas ali não é o lugar dele. Ele não é completo. O lugar dele é livre na natureza. E nós também não somos felizes totalmente aqui, porque aqui não é o nosso lugar. Aqui é uma passagem, porque o nosso lugar é estar em Deus. Dele saímos e a Ele devemos retornar. Para isso, a nossa vida precisa ser uma vida que tenha alinhamento com a vontade de Deus. Que a nossa vida possa estar espelhada no Evangelho, fundamentada no Evangelho. Celebrar todos os santos é também desejar o nosso coração a um dia também ocuparmos aqueles lugares. Opa, mas só são 144 mil, não foi isso que João diz lá no livro de Apocalipse? Às vezes, tem algumas seitas que interpretam isso de uma forma equivocada. Mas o que são esses 144 mil eleitos que João nos disse no livro de Apocalipse? O número 144 mil chega-se pela seguinte conta matemática. As 12 tribos de Israel, o povo da antiga aliança, vezes os 12 apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, representando o povo da nova aliança. Dão aí 144. 1000 é a totalidade de todos os seres vivos, de todo o gênero humano. Então todos são convidados a estarem diante da graça e da glória de Deus. O Senhor não quer com que ninguém se perca, a salvação é para todos. Não é para um grupo seleto de pessoas, mas Deus deseja a salvação a todos. Pertinho de nós temos uma paróquia por nome de São Dimas. Pela nossa lógica humana, Dimas deveria estar no inferno, era ladrão. Mas ali na cruz, junto de Deus, junto de Jesus, arrependido da conduta da sua vida, Jesus disse a ele que ainda hoje estaria com ele no paraíso. A santidade, o projeto de santidade, morar com o Senhor, é um desejo que Ele tem para todos nós.
Por isso, quando celebramos os santos e santas, precisamos gerar em nosso coração também esse desejo de estar com Deus, porque Ele deseja muito estar comigo e com você. E quando nós olhamos para homens e mulheres que passaram por esta terra e tiveram também os seus desafios, a sua vida desafiadora, devemos nos inspirar, pedindo a Deus que também nos dê a graça de termos a mesma coragem que eles tiveram. Coragem de Judas, de Tadeu, tá, gente? Os Iscariotes não, viu? Esse é traidor. Não devemos ter a coragem de ser traidor, não. Coragem de São Judas Tadeu, de São Pedro, de São Paulo, que foram a última das consequências, admitindo a fé em Jesus Cristo. Não tiveram medo quando o Império Romano os perseguia, para que eles desmentissem a ressurreição. Eles não voltaram atrás, mas derramaram o seu sangue. Deram a vida pela verdade que eles mesmos foram testemunhas oculares. Essa fé que também foi defendida por Santa Cecília, e nós conhecemos a história de Santa Cecília, que derramou também o seu sangue quando quis, ou um homem possuir o seu corpo, e ela não quis, ela não aceitou de forma alguma, como Inês, como Santa Inês, e tantos outros santos da nossa igreja, que conhecendo, tendo encontro com Cristo, passaram então a desejá-lo. Não teve mais outra coisa a não ser desejar o céu. Por isso, todos os dias nós precisamos pedir, concedei-nos o convívio dos eleitos, porque isso não é um mérito nosso, não é um direito nosso, mas é uma graça de Deus, e Ele dá a todo aquele que pede, aquele que deseja. Encontrar com Cristo requer então mudança de vida, requer uma conversão sincera, para podermos com Ele habitar no céu. O mundo hoje prega uma vingança, continua pregando, parece que nós regredimos ao tempo dos judeus. Quando nós somos atacados, nós somos instados pela cultura a devolver o ataque na mesma medida. Somos provocados a não levar desaforo para casa, e ali nós vamos anulando as bem-aventuranças que Jesus falou aos apóstolos, àquele povo que o escutava, e hoje para mim e para você. A cultura do mundo, ela é totalmente contraditória à mensagem do Evangelho. O anticristo já está entre nós, com as suas maquinações, com o seu propósito de morte, de anticristianismo, e às vezes encontra em nosso coração um certo respaldo, e nós começamos também a viver como pagãos. Mas hoje eu e você, olhando para esses homens e mulheres, precisamos também desejar com que nós possamos remar contra a maré, para que nós possamos declarar que nossa vida pertence a Deus e a nossa caminhada precisa estar direcionada para Ele, abandonando e renunciando às nossas vontades e assumindo o plano de Deus na nossa vida. Porque não há outra verdade que eu e você podemos proclamar, a não ser que nós somos filhos do céu, e como filhos do céu, precisamos viver como tal, com a nossa esperança sempre voltada para o Senhor, com o nosso olhar sempre colocado na eternidade. A nossa caminhada está nesta terra, mas o nosso olhar, o nosso coração deve estar no céu. Daqui a pouco nós vamos responder, corações ao alto. Meu Deus, estava cochilando, só pode. Vocês estavam dormindo, vou repetir. Corações ao alto. O nosso coração precisa estar em Deus. A nossa vida precisa estar em Deus. Isso não pode ser uma resposta automática. Isso não pode ser uma resposta de um rito, porque o rito nos chama a vivê-lo a nossa vida. A nossa vida precisa estar todo o tempo com o nosso coração ao alto, junto do Senhor, desejando as coisas do alto, nos importando menos com as coisas da terra, desapegando dessas coisas que vão nos aprisionando, nos tornando como Adão, como homens e mulheres voltados para si mesmos, mas olhando para o alto. O nosso coração precisa estar alinhado com o coração de Deus, para que assim o projeto de santidade que Deus tem para nós, ele possa ser executado com sucesso. Olha para quem está do seu lado aí.
e você vai ver um projeto de santidade. Um projeto de santidade. Às vezes nós pensamos que os santos estão na Idade Média, no tempo medieval, mas os santos, eles são feitos no dia a dia. São João Paulo II falava de uma forma tão linda, e eu tenho a graça de sempre repetir, quando posso, quando atendo o confessionário. O santo é o pecador que não desiste. Ele vacila, mas ele levanta e continua a caminhada. E assim nós vamos vivendo a vontade de Deus em nossa vida. Foi Paulo também que diz: eu quero fazer o bem que eu quero, mas faço o mal que eu não quero. Esse é o dilema que nós temos. Aí as pessoas vão dizer: mas fulano não é santo nada, eu conheço a história dele. Jesus também conhecia a história de Dimas e nem por isso o enviou ao inferno. Até porque quem vai para o inferno somos nós, Deus não envia ninguém. É a nossa caminhada dramática e trágica que nos leva para longe do Senhor. Não é Ele quem nos manda. Não importa o pecado que nós vivemos, se arrependemos e queremos uma vida junto do Senhor, Ele nos concede. Talvez não seremos santos para estarmos nos altares. Os santos anônimos estão a milhares, milhões de milhões, como nos diz a palavra. Se nós entrarmos no céu, para podermos também estar lá diante do Senhor e adorando, por mais que a igreja não faça uma imagem com o seu rosto, para poder te honrar nesta terra, mas o nosso corpo e o nosso espírito diante do Senhor, essa deve ser a nossa meta. Precisamos caminhar para isso. Precisamos fazer com que a nossa vida esteja voltada para isso. Essa deve ser a forma de nós gastarmos a nossa energia, e não com futilidades, e não com coisas tão banais e fugazes que passam, mas o nosso coração precisa estar ancorado no eterno, porque nós somos filhos do céu, e a glória de Deus precisa resplandecer em nós, com o nosso testemunho de vida. Nós precisamos resplandecer a glória do Senhor. E você pode declarar que você é filho do céu, você é filha do céu. Ele nos criou para habitarmos o céu. A nossa casa está lá. Fala para quem está do seu lado: a sua morada está pronta. A sua habitação já foi construída pelo Pai. Então estupe esse zóio. Toma vergonha, comadre. Fala, gente. Não é para olhar para mim, não. Toma vergonha, comadre, compadre. E ocupe o seu lugar ao lado de Deus. Amém, queridos? Você vai agora cantar comigo. Filho do céu, filho do céu, teu amor me faz vencer, teu amor me faz dizer, sou filho do céu. Mais uma vez, filho. Filho do céu, filho do céu, teu amor me faz vencer, teu amor me faz dizer, sou filho do céu. Revestido de tua glória, consagrado a ti, Senhor, território santo eu sei que sou. Viverei para proclamar, do céu eu sou. Revestido de tua glória, revestido de tua glória, consagrado a ti, Senhor, território santo eu sei que sou. Viverei para proclamar, do céu eu sou. Filho do céu, filho do céu, filho do céu. Teu amor me faz vencer, teu amor me faz dizer, sou filho do céu. Só as mulheres, filha do céu. Nossa! Canta, mulher, filha do céu. Teu amor me faz vencer. Teu amor me faz dizer. Homens, vamos juntos, filho.
Filho do céu, filho do céu, filho do céu, teu amor me faz. Cantem, homens, teu amor me faz dizer, sou filho do céu. Mulheres, por favor, nos ajudem. Filho do céu, todos juntos. Filho do céu, teu amor me faz vencer, teu amor me faz dizer, sou filho do céu, revestido, revestido de tua glória, consagrado a ti, Senhor, território santo eu sei que sou. Viverei para proclamar, do céu eu sou. É isso que nós somos. Território santo, habitação do céu. Deus habita em nós por seu Espírito Santo. Não desejemos nada menos do que ser filho do céu. Nós temos valor. E o nosso valor é um Deus que morreu por nós. Por isso, somos convidados, chamados a viver no céu. E o céu começa na terra, queridos. Não espera morrer, não. Faz o céu na terra. Às vezes a gente fala assim, fulano infernizou minha vida, fez o inferno na minha vida. E às vezes nós fazemos o inferno na vida das pessoas. Mas a partir de agora, profetizaremos o céu na vida das pessoas. Vamos produzir o céu entre nós. Vamos fazer o céu acontecer na vida daquele que ainda não experimentou a graça de Deus. Porque nós trazemos em nós as marcas do Eterno. Nós trazemos em nós as marcas do Senhor. Então, tenhamos coragem de viver a filiação paterna celestial, que nós somos filhos do céu e vamos habitar o lugar que o Senhor construiu para cada um de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé. Creia em Deus Pai,